O sexto episódio de The Last of Us finalmente chegou, né? Como o episódio 5 saiu na sexta-feira, agora a gente teve uma distância maior entre um e outro aí. Pareceu muito mais tempo do que apenas, 9, 10 dias. E agora é hora da gente falar desse episódio 6, porque essa série só melhora. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora para nossa análise do episódio 6 de The Last of Us. Um episódio que já começou até a apresentar alguns pequenos conceitos pinceladinhos ali, nada muito nítido, muito claro, do segundo jogo. A gente vai falar sobre tudo isso com spoilers do episódio, né? Claro, a gente não vai dar spoiler do jogo nem nada, mas com spoilers do episódio. Então, se você ainda não assistiu o sexto episódio de The Last of Us, vai pra HBO Max, assiste e depois volta pra cá. Então, deixa esse videozinho salvo e depois você volta pra assistir. Bom, o episódio começa mostrando um casalzinho muito simpático, adorei os dois ali. São pessoas que moram no mesmo lugar desde muito antes do fungo começar a contaminar as pessoas, desde muito antes do mundo entrar nesse apocalipse, e eles estão ali, eles moram numa fazendinha isolada, né, numa cabaninha, tranquilos, eles caçam juntos, eles vivem juntos, e eles são realmente muito descontraídos, né. Essa cena foi muito legal mesmo, e ela já apresenta uma coisa muito interessante aqui, a ansiedade, os ataques de pânico do Joel. Ele tem esses ataques 2 vezes nesse episódio, que são em momentos de tensão em que ele tem o medo de receber uma má notícia. A gente falou já nos outros vídeos de análise como o Joel ele era muito cético em relação a boas notícias, porque ele não queria ter boas notícias. Ele teve a pior notícia possível no começo, no primeiro dia dessa confusão toda, 20 anos atrás, e desde então ele é muito preso a isso, né? Ele não quer ter boas notícias porque se ele tiver alguma coisa boa na vida dele, ele sente que ele pode perder. E nesse episódio, quando ele está prestes a reencontrar o Tommy, ele está procurando o Tommy, quando aquele casalzinho da cabana fala pra ele que as pessoas que vão pra aquele lado do rio estão mortas, ele começa a ter esse medo. Caralho, vou chegar até meu irmão e ele vai estar morto. Meu irmão não entrou mais em contato comigo e tudo mais, não sei o quê. Então ele começa... Ele já sabia que a possibilidade do Tommy estar morto era real desde o começo, né? Só que aqui, quanto mais ele vai chegando perto, mais ele vai tendo a confirmação. É aquela parada do gato de Schrödinger, tá ligado? Que tipo, o Tommy nesse momento pode estar vivo ou morto. É uma parada de que enquanto você não chegar e não ver com seus próprios olhos se ele está vivo ou se está morto, você vai ficar na expectativa e os dois podem ter acontecido já, entendeu? Então, ele tá nessa, e quando ele tem essa possível má notícia, né? Os dois, o casal ali, fala, ó... Passou do rio, se teu irmão foi pra lá mesmo, ele já era. Então, o Joel, ele tem o primeiro ataque de pânico aqui. Ele põe a mão, a gente não escuta mais nada, é só o coração dele, a gente vê ele perdendo o ar e tudo mais. Uma coisa que a Ellie já tinha demonstrado quando ela fica perto de infectados, né? Mas aí é outra parada, porque ela é uma criança que tá simplesmente assustada, tá com essa falta de ar, de ansiedade e tudo mais por uma situação. O Joel é por medo, ele não tem medo de infectados nem nada disso, ele tem medo de perder as pouquíssimas pessoas que restam para ele, que nesse momento atual da história são o Tommy e a Ellie, né? Então isso daí já foi muito pesado e eles continuam viagem naquele esquema, né? O Joel quer ir até o Tommy, quer chegar lá e ter as boas notícias, mas ao mesmo tempo ele não quer chegar nunca, sabe? Ele quer ficar a vida inteira dele procurando, porque se ele não achar, ele não vai ter nem a boa notícia nem a má notícia. E uma coisa importante aqui é que esse episódio tem um salto temporal em relação ao anterior, então já são 3 meses desde a morte do Sam e do Henry pra gente chegar neste episódio. Já tá no inverno, o jogo fazia isso, mudava de estação em alguns momentos, alguns capítulos ali de narrativa do jogo, e a série fez também com essa passagem de tempo. Agora a gente tá no inverno e eles estão caminhando lá em busca do Tommy, e aí eles são encontrados por um grupo e é um momento de tensão absurda. A série constrói a tensão muito bem, de novo, alternando o melhor do mundo do videogame com o melhor do mundo das adaptações. Já falei no podcast, repito aqui, a união de Neil Druckmann e Craig Mazin que fez Chernobyl, né, e o Neil Druckmann que fez os jogos de The Last of Us, ela tá casando muito bem, eles estão conseguindo transmitir muita coisa aqui. E aí eles são encontrados pelo grupo do Tommy, né, e aí quando o Joe fala, estou procurando meu irmão, e a Maria, que estava ali no grupo, pergunta o nome dele, ela já conhecia a história do Joe, né, ela está junto com o Tommy, ela que é a companheira do Tommy, a esposa do Tommy, e então, nesse momento, eles levam
os dois para o acampamento. A parada do cachorro, que o pessoal pode ter não entendido ali, que o cara falou que o cachorro fareja o cordíceps e tudo mais, tipo um cão farejador de droga mesmo, que quando eles vão lá, tipo no aeroporto, assim, que ele vai na mochila, começa a cheirar, tem droga ali, né? Poderia, sei lá, sentir o cheiro do cordíceps dentro da pessoa, só que o Tommy depois fala pro Joe que isso é um blefe pra ver como as pessoas reagem, tá? Então não tem nada disso do cachorro, não. Porque se tivesse, ele sentiria o cheiro, porque a Ellie, ela tem o cordíceps dentro dela, ela foi mordida. Só que esse cordíceps, graças a uma mutação, ele não evoluiu, né? Então ele está ali, se o cachorro realmente tivesse esse poder, ele sentiria isso, né? Mas essa cena foi muito boa e foi muito tenso porque a gente não tinha essa informação, né? Tem muita coisa aqui que eles estão alterando um pouquinho em relação ao jogo, mas tá bem legal mesmo. E aí quando a gente entra no acampamento ali onde o Tommy tá, a ambientação tá maravilhoso. O segundo jogo ele se passa ali no comecinho e é idêntico, maravilhoso mesmo. Então, quando eles entram ali, eu falei, puta, a gente já vai começar a ver alguns personagens do segundo jogo, né? E não, eles mantiveram aqui os personagens do primeiro jogo, só que a Dina, que é um personagem do segundo jogo que muita gente quer saber se vai estar aqui, ela provavelmente apareceu. No momento em que a Ellie, o Joel, o Tommy e a Maria estão sentados numa mesa conversando, a Ellie vê uma pessoa espiando ela lá do fundo. E encara a pessoa e fala, mano, o que tá olhando? E essa pessoa, uma menina, né, ela sai correndo. E aí a semelhança dela é inegável, né? É muito parecida mesmo. Então eu acredito que foi um jeito bem legal deles introduzirem essa personagem, com ela espiando a Ellie de longe. Sabe, é bem legal já ver essa possível interação entre as duas. Então eu acho sim que era a Dina ali. E aqui é outra coisa muito legal porque a gente vê a relação do Joel com o Tommy de novo, né? Eles têm uma relação difícil, não é fácil, afinal os dois eles se largaram ali, né? E a gente vê também a relação da Maria nisso tudo. Ela sabe das coisas que o Joel e que o Tommy fizeram, ela sabe do que o Joel passou e que o Tommy passou também, porque tem um muralzinho lá em homenagem a Sarah, então é muito pesado. E aqui o Joel também tem mais um ataque, um momento de tensão ali absurda, que é quando ele vê que ele pode perder a Ellie, né? Não falando do Tommy aqui mais, porque o Tommy ele já viu que estava vivo, que ele pode perder a Ellie e que ele vê uma mulher com o cabelo igualzinho da Sarah, de trás é igual a Sarah. Então o Joe de novo segue tendo esses gatilhos emocionais que vão atiçando, vai acelerando o coração dele e na idade dele isso já não é mais tão saudável. Então eu achei que ele ia infartar em algum momento ali, porque o Pedro Pascal também ele passa muito bem tudo isso, né? E aí nós temos aqui o quarteto se separando. A Maria fica com a Ellie, o Joe fica com o Tommy e a gente tem conversas bastante legais. A Maria com a Ellie, né, elas estão conversando ali sobre os dois irmãos e cada uma protegendo o seu, né? A Ellie já defende o Joel com unhas e dentes aqui, sempre defenderá, né? Ela vê ele como protetor dela e tudo mais, enquanto a Maria quer ver o Joel ruim, né? Ela conhece o Joel das histórias que o Tommy contou, das coisas que os dois fizeram juntos, só que a Maria coloca essa responsabilidade no Joel, fala que o Tommy é influenciável e tudo mais, então é aquela parada que a gente já viu em outros episódios, de matar pessoas inocentes. Os dois fizeram isso, o Tommy até reconhece que essas coisas foram feitas pelos dois, não foi só o Joel não influenciou o Tommy nem nada. Os dois fizeram porque eram os modos deles sobreviverem. Só que uma coisa bem legal que que a série começa a introduzir aqui com mais força, é que o Joel fez muita merda nesses anos que a gente não acompanhou. Ele fez muita merda, né? E não só ele, o Tommy também, só que no momento que o Tommy se desprende ali do Joel, que ele fica só com a Tess, ele também deve ter feito muita merda até chegar no momento da Ellie, porque passaram-se 20 anos desde o começo disso tudo. O Tommy ficou com eles aí no começo, mas depois vazou, entrou pros vagalumes e acabou depois encontrando esse pessoal e se salvando, né? O legal é de ver que eles vivem numa comunidade, o comunismo que nessas vilas pequenas aí ele funciona perfeitamente, né? Todo mundo tem uma casa ali, você tem que ajudar no trabalho e vai todo mundo se complementando. E como o Joel e o Tommy, eles são lá texanos, aquela vibe texana e tudo mais, né? Quando eles entendem que eles estão vivendo, que o Tommy tá vivendo num comunismo ali, ele fica meio assim, porque a parada deles não é essa. Mas aqui funciona, e o Joe até dá uma explicação no final pra ele, ó, em lugares pequenos isso funciona, agora quando a gente vivia aqui numa sociedade muito mais vasta, não dá certo. Não dá certo e a gente tinha... Aí ele explica um pouquinho pra ela isso aí mais pro final do episódio. Mas voltando aqui, a conversa do Joel com o Tommy ela é muito pesada porque o Joel se solta mesmo, ele chora muito. E aqui ele tá chorando por quê? Porque a gente tem um novo passo da relação dele com a Ellie. Porque desde o começo, né, o Joel tava tratando ela como mercadoria, só que depois do episódio do Bill e do Tommy e do Sam e do Henry, ele passou a ter um carinho muito maior com a Ellie, né? Ele começa a vê-la como uma pessoa da família, ainda não como filha. Então, a Ellie é uma pessoa que ele
quer proteger. Então ele começa a falar pro Tommy que ele congelou no momento que ele achou que o cachorro ia matar a Ellie, por exemplo. Então, que ele não é a pessoa apta para protegê-la e ele quer que o Tommy continue a viagem com a Ellie porque o Tommy é mais jovem e poderia proteger a Ellie melhor. Então aqui, o Joel já vê a Ellie como uma pessoa da família, mas ainda não é a filha, que tipo assim, independente de eu estar apto ou não, eu não vou sair do lado dela. Sabe? Eu vou fazer o meu melhor e tudo mais, que é aquela parada que a gente falou do Henry, do Sam e do Bill e do Frank, né? Que é a parada do propósito. O Henry e o Sam, eles são o propósito um do outro. O Bill e o Frank são o propósito um do outro. Sem um, o outro não vai viver. O Joel e a Ellie ainda não estavam nesse nível. O Joel podia deixar a Ellie ir com o Tommy e ele ficaria tranquilo, né? Tranquilo na cabeça dele. Ele pensava isso, ele estava querendo lutar para que essa fosse a verdade. Mas a gente já sabe, e o Joel percebe isso neste episódio, que a Ellie já é o propósito dele e vice-versa. A Ellie vai fazer tudo pelo Joel. Tanto que quando ele dorme no episódio para descansar, ela sabe que ele precisa de um descanso e ela deixa ele dormindo. Ela assume o posto, ela faz tudo como ele ensinou. Ela também é muito boa em rastrear, em tomar conta, lembrando que ela teve treinamento no exército e tudo mais. E aí eles estão aí um pro outro, só que ela acaba ouvindo essa conversa que o Joel acha que tá velho, acha que diversos momentos aconteceram coisas ruins com ele que não aconteceriam se ele fosse mais jovem, igual o momento que a Ellie teve que matar o cara, igual o momento que ele foi rendido no outro episódio também. Então ele fica preocupado dele não ser apto a protegê-la, né? Só que ela escuta a pior parte da conversa, como sempre acontece, e aí eles têm uma discussão. Ela já sabia da Sarah, ela acaba colocando a Sarah na conversa, e aí nós temos aquele momento impactante do você não sabe o que significa a perda, né? O que perda significa. E é uma cena que tem no jogo que é muito pesada, e aqui na série também carrega muito, muito peso. You have no idea what loss is. You have no idea what loss is. O Joel conversando com o Tommy, no momento que eles estão lá sozinhos, que ele conta que a Ellie é imune e tudo mais, também é uma cena pesadíssima, porque a gente vê o Joel, que tá sempre lá, carrancudo, eu controlo a situação, eu tenho que te proteger, eu vou fazer os 2 turnos de vigia, você pode dormir, sabe? O Joel que quer proteger a Ellie a todo custo, se soltando, assumindo pro Tommy que ele não é capaz de fazer isso, né? Então essa cena é muito foda por causa disso. E aí depois, quando a Ellie escuta tudo isso e eles têm aquela discussão que ela envolve a Sarah e tudo mais, que ela fala que não é a Sarah e tudo mais, que eles têm essa treta pesada, o clima acaba bem tenso, né? Porque o Joel fala, beleza, então, foda-se, você vai pra um lado, eu vou pro outro, cada um se vira e acabou. Só que a gente sabe, de novo, que não é bem assim. A Ellie sente muito, ela fica muito triste, porque pra ela já não tem vida dela sem o Joel mais. Tanto que quando ela tá conversando com ele ali na fogueira, antes deles encontrarem o Tommy, ela fala, o que a gente vai fazer depois? Aí ele, a gente nada. Eu vou fazer uma coisa, você vai fazer outra coisa. E pra ela não, pra ela já tá nessa de que os dois vão ficar juntos pra sempre. O Joel também tá, só que ele continua lutando contra até essa conversa que ele tem com ela. No dia seguinte, ele muda de ideia, obviamente, ele foi dormir, pensou, todo mundo sabe como a cabeça funciona na hora que a gente vai dormir. E aí ele vê que não dá pra ele abandonar a Ellie, que a Ellie já se tornou o propósito dele. Então tudo que ele for fazer agora envolve ela. Então ele volta e fala pra ela, você pode escolher. E ela fala, mano, óbvio que eu escolho você. Foda-se que você é mais velho, que você não consegue mais fazer tanta coisa quanto você conseguia antes. É você que me faz sentir protegida. É com você que eu fico tranquila. Se eu for com o Tommy, por mais que eu saiba que ele não vai fazer nada de mal comigo, assim, tudo mais, eu não vou estar tão segura, porque eu sei que, independente do que aconteça, eu e você, a gente vai dar um jeito, tá ligado? É isso que passa na cabeça da Ellie, ela escolhe ir com o Joel, e aí eles vão até a universidade achar os cientistas dos vagalumes para desenvolverem uma cura a partir do sangue da Ellie. Só que eles chegam lá na universidade e não tem mais ninguém ali, os cientistas já se mudaram, o Joel até fala que pode ser por conta do clima e tudo mais, e nós temos momentos aqui idênticos ao jogo. Os macaquinhos, tanto na cena que eles abrem a porta, que eles ouviram um barulho e os macacos saem pela janela, é exatamente idêntico. Dá até pra gente ver ali se era real mesmo, se os gráficos, se eles botaram a cena do jogo, porque o jogo remasterizado tem uns gráficos tão foda que poderia ser, né? E aí, a gente chega num dos momentos que é mais chocante no jogo, né? Que é quando o Joel tem a lesão que ele tem aqui no final do episódio. No jogo acontece um pouquinho diferente, depois eu faço um vídeo pra falar um pouquinho mais disso tudo. Mas aqui, uma outra parada também do jogo é o mata-leão, né? O Joel matando as pessoas, enforcando aqui até a pessoa sufocar, perder o ar e tudo mais e morrer. E no jogo tem muito mais gente que vai atrás deles, eles lidam com a situação e eles saem de lá com a Ellie atirando na galera e o Joel extremamente ferido.
É aí que acaba o episódio, a carga emocional entre os dois aumenta muito aqui. Eles passam por um momento que agora eles têm uma conexão sim de pai e filho. Sim, ela não é a Sarah, ela nunca será a Sarah, nunca será o que a Sarah foi pro Joe, mas a Ellie também está arrumando o espaço dela dentro do coração dele. É mais ou menos, vou usar a comparação aqui, do Pinóquio e do Carlo pro Geppetto, para quem viu o filme do Pinóquio do Del Toro, do Guilherme Del Toro da Netflix, a animação que saiu esse ano que tá concorrendo a um monte de Oscar. Não a da Disney. A da Netflix que o Del Toro fez. É aquilo, uma não vai substituir a outra, mas as duas vão ter lugar no coração do Joel, sabe? Pra sempre, assim. Então agora a parada dele é com a Ellie. Se acontecer alguma coisa com a Ellie, o Joel provavelmente vai ter o mesmo destino que tiveram ali o Bill e o Frank, o Henry e o Sam. Sabe? A partir do momento que o seu propósito morre, você também já não tem mais propósito nenhum. Agora o Joel, ele tem o Tommy aqui, eu não sei se isso seguraria ele, mas a Ellie é o propósito de vida do Joel nesse momento, assim, bizarro, absurdo. E aí o episódio acaba e a gente tem cenas dos próximos capítulos que mostra que o episódio que vem, o episódio 7 de The Last of Us, vai adaptar a trama de Left Behind. Left Behind é a DLC, né, que é bem curtinha, tem 2 horas de jogabilidade ali, e ela se passa exatamente nesse momento do jogo, só que no jogo não tem ela. Ele foi lançado depois, mas ele se passa antes do final do primeiro jogo, então cabe perfeitamente colocar aqui. E no teaserzinho do próximo episódio, já falando aqui um pouquinho do que mostrou na HBO, o treinamento da Ellie com a Fedra, né? Ela tá treinando no exército, a gente vê isso. E tem a Riley chegando aí. A Riley também é outra personagem fascinante que vai entrar na série e que também vai trazer muita coisa, vai agregar demais aqui. Esse momento do episódio não é que eles vão ter um flashback completo assim, não. A Ellie no DLC, lá no jogo, ela sai pra procurar um remédio pro Joe, porque o Joe tá muito fodido, né? E aí nisso ela chega num shopping, aí ela vai lembrando de coisas que ela viveu com a Riley num outro shopping, antes dela conhecer o Joe. Então esse episódio vai ficar alternando passado e presente aí, de uma forma também bastante positiva e emocional. Essa série, ela só melhora, vai melhorando a cada semana, e o episódio que vem tem muito potencial, porque ele consegue tranquilamente adaptar toda a história de Left Behind em um episódio ali de 1 hora e pouquinho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa análise, se inscrevam no canal, vai lá no Instagram, porque tem caixinha de perguntas abertas para você mandar sua dúvida desse episódio aqui, porque a gente vai respondê-las no podcast. O podcast sai toda quinta-feira, a gente grava ou na segunda ou na terça, então domingo e segunda fica inteiro a caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem as suas dúvidas para serem respondidas lá. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.